Os 5 últimos episódios da quarta temporada de Emily em Paris chegaram na Netflix e nesse a gente vai conversar sobre esses episódios com spoilers. Mas antes, se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda bastante, é só clicar no botão que tem aqui embaixo. E eu também quero aproveitar para agradecer a Netflix pela parceria. A Netflix me mandou os episódios com antecedência para poder assistir e deixar esse vídeo gravado para vocês. Eu estou gravando esse vídeo no dia 3 de setembro e o vídeo só vai sair daqui a alguns dias, né, daqui 10 dias. Então sem a parceria com a Netflix, isso não seria possível. Enfim, eu tenho tanto pra falar dessa temporada que eu nem sei se eu vou ser capaz de falar tudo que eu gostaria de falar. Vale lembrar que já saiu um vídeo comentando os 5 primeiros episódios da temporada, então aqui a gente vai focar mais nos 5 últimos episódios, mas ainda assim eu acho que a gente acaba falando dessa temporada como um todo também. Então no 6º episódio da quarta temporada de Emily em Paris, que é o primeiro dessa leva de episódios, né, a gente vê a Emily tentando voltar pra casa, pra Chicago, que ela não visita há sei lá quanto tempo que ela tá em Paris, pra poder então passar o Natal com a sua família, mas o voo é cancelado e ela acaba indo encontrar o Gabriel, que tá passando o Natal com a Camille e a família dela. E obviamente isso vira um desastre. De um lado a gente tem a família da Camille querendo que o relacionamento da Emily e do Gabriel não dê certo e que o Gabriel volte a ficar com a filha deles. De outro lado a gente tem a Camille que tá mentindo pro Gabriel sobre estar grávida. E a gente tem, obviamente, a Emily também sentindo o peso de todas essas relações. Então, nesse 6º episódio, a gente vê a Emily decidindo terminar com o Gabriel depois da situação ali, onde eles estão os 3 esquiando, e o Gabriel abandona ela, sabendo que ela não sabe esquiar no topo da montanha, pra ir atrás da Camille, porque ele tá preocupado com a Camille e com o filho deles, né? E aí a Emily é resgatada pelo Marcello, que é o italiano que aparece nessa segunda metade da temporada. Mas então, a gente já tem o término da Emily e do Gabriel no primeiro episódio dessa nova metade, né? Dessa nova leva de episódios da quarta temporada. E aí eu acho isso tão complicado, porque, gente, a Emily e o Gabriel não ficaram juntos por 2 episódios. Então a gente tem os personagens juntos por muito pouco tempo. A gente tá desde a primeira temporada. A gente não. A série está desde a primeira temporada com essa história de Emily e Gabriel, Emily e Gabriel, Emily e Gabriel. E aí é triângulo amoroso pra cá. E aí a Emily tenta outros relacionamentos e não funciona. Parecem ótimos partidos, mas nada funciona porque é o Gabriel. E o Gabriel tá num namoro de anos e anos, mas ele tá apaixonado pela Emily. E aí quando os dois realmente ficam juntos, isso dura super pouco. E eu acho que tudo envolvendo essa narrativa, a narrativa Emily e Gabriel e Camille nessa temporada, foi uma grande bagunça, porque parece que muitas coisas aconteceram nessa temporada que poderiam ter sido interessantes se essas coisas tivessem sido abordadas com calma aos poucos ao longo de temporadas, né? Então, assim, toda a história da Camille tá se envolvendo com uma mulher, eu acho que seria um assunto muito interessante, um tema muito interessante pra série, que também fica ali de escanteio, é levemente abordado, mas logo também isso termina e ela aparece no começo da temporada super obcecada e apaixonada pela namorada dela, né? Que é essa mulher que aparece, a mulher grega que aparece na 3ª temporada e que se mantém no começo da 4ª, mas aí as duas terminam e aí logo no mesmo instante a Camille já está querendo o Gabriel de volta, já não quer que ele saia da vida dela. Então ela meio que muda de ideia muito rápido. Aí a série introduz essa história de que ela então não vai contar logo de cara pro Gabriel que ela não tá grávida, ela vai mentir, né? Ela vai fingir que está grávida mais um tempo. Só que aí logo depois que a Emily e o Gabriel terminam, ela já vai lá e já conta. Então é uma decisão que eles tomam dela esconder, mas que daí também a longo prazo não se sustenta. E eu genuinamente acho que teria sido muito mais interessante se a Camille tivesse de fato grávida e se a gente de fato estivesse vendo o relacionamento da Emily e do Gabriel ao longo de um certo tempo, né? De repente ao longo da gravidez toda, se de fato existisse uma gravidez, né? Sendo afetado por essa dinâmica, pelo fato da relação da Camille e do Gabriel ser de muitos anos e dos dois agora serem pais juntos, eu acho que teria sido muito mais interessante se a série tivesse criado as narrativas que cria e sustentado as narrativas que foram criadas. Mas isso não acontece. Tudo acaba muito rápido. Então, beleza, quando a gente descobriu que a Camille então não estava grávida, eu achei que isso fosse pra manter a Emily e o Gabriel juntos mais tempo. Mas isso não acontece, logo eles terminam. E aí, não
não só logo eles terminam, como logo a Emily já tá envolvida com o Marcello. Então no 6º episódio, a Emily e o Gabriel terminam, e aí logo a gente também vê a Emily no fundo do poço com o término, porque ela tá chateada com essa situação, né, da Camille e do Gabriel, e também porque ela descobre que o Alf seguiu em frente. O Alf também seguiu em frente em 2 minutos, já tá com uma nova namorada, já ficou no passado, já não foi relevante pra essa temporada, ele aparece super pouco e é um personagem que eu gosto, que eu acho que poderia estar incluso, um pouco mais incluso nas narrativas, né? E a Emily fica no fundo do poço, tristíssima. Só que aí dá 2 minutos, no episódio 8, ela já reencontra o Marcello, que é o cara que ajudou ela na pista de esqui, e os dois começam um romance. E aí eu sinto que também nos 3 últimos episódios acontece tanta coisa que esses 3 episódios poderiam ter sido uma temporada inteira e não só 3 episódios. Eu adorei ver a Emily se envolvendo com o Marcello, eu adorei ver a Emily indo passar férias em Roma, eu adorei as dinâmicas entre eles, as questões familiares. Parecia que eu tava assistindo um filme de comédia romântica sobre a relação dos dois, e eu compraria um novo romance pra Emily. Eu acho que eu já tô tão irritada e tão de saco cheio com esse chove não molha da Emily e do Gabriel, que quando eles ficaram juntos eu nem consegui ficar feliz ou achar que fazia sentido. Aí também achei que não teve clímax nenhum, os dois ficarem juntos e se resolverem, mas isso também durou 2 episódios, e aí logo ela já tava se apaixonando e se envolvendo com uma outra opção, né, com outro cara. Eu gostei dos momentos da Emily com o Marcello, gostei de verdade, assim, achei legal ela ter ido passar alguns dias com ele, fora de Paris, a dinâmica mudou um pouco brevemente, né? Mas é o que eu falei, eu acho que o que acontece nesses episódios poderia ter acontecido ao longo de uma temporada inteira. A gente poderia ter visto uma temporada inteira da Emily em Roma. Talvez isso aconteça, né? Mas daí vai ser a partir do que a gente já viu. E pra mim é isso, assim, falta coragem na série de mudar, de sair desse lugar onde se encontra desde o começo, de Emily e Gabriel, e de repente, cara, deixar mesmo a Emily viver outras coisas, investir mesmo em outros relacionamentos, e aí construir a longo prazo uma situação onde faça sentido, então, a Emily e o Gabriel voltarem. Porque eu acho que isso também não acontece muito. E será mesmo que a gente vai ver a próxima temporada de Emily em Paris se passando 100% em Roma e de repente a série ganhando o subtítulo de Emily em Paris e corta para Emily em Roma? Acho que seria interessante porque a Sylvie decidiu abrir um escritório da agência Gratot em Roma, e ela nomeou a Emily para ser a diretora, a coordenadora, né, desse escritório em Roma. Então a Emily se mudou pra Roma, que eu também achei corridíssimo, porque ela não teve tempo nem de voltar pra casa pra pegar as coisas dela, ou pra se despedir. A Sylvie já falou pra ela, fica aí já arrumamos um apartamento, não precisa nem voltar pra casa. Tipo assim, Como? E é assim que a temporada acaba, né? Mas acaba também com o Gabriel querendo ir atrás da Emily, porque ele percebeu que ela é, né, que ele talvez tenha que lutar por ela, mesmo que ela tenha terminado com ele. E a gente vê ele tentando descobrir com a Mindy qual é o endereço de verdade da Emily em Roma, pra ele poder ir pra Roma atrás dela. E cara, eu sempre achei o Gabriel um gostoso, mas nessa temporada ele perdeu o brilho, né? Nossa, nesses episódios finais, eu sei que é pra mostrar que ele tá triste porque não vai ser pai, porque não tinha ganhado a estrela Michelin, porque agora tá solteiro, que a Emily terminou com ele, tá realmente bem triste, ele não tá feliz e a caracterização do personagem mostra isso, mas nossa, ele perdeu um pouco da gostosura, que eu acho que ele sempre teve, e aí nessa temporada não achei que teve muito. Só que aí pensem comigo, se a Emily tá vivendo um romance com o Marcello em Roma, e aí o Gabriel tá decidido que quer ir atrás dela em Roma, isso significa que o quê? Na próxima temporada a gente vai ter de novo a Emily num triângulo amoroso envolvendo o Gabriel e uma terceira pessoa. É só isso que essa série sabe fazer? A série só se sustenta na base de triângulos amorosos com a Emily, porque isso tá ficando um pouco repetitivo pra mim. E aí, como se não bastasse, a série deixa então a Camille total de escanteio, depois que ela conta pro Gabriel que ela não tá grávida, né, sendo que, de novo, é uma personagem que nas temporadas 1 e 2 eu gostava muito, e aí eu sinto que nas temporadas 3 e 4 a personagem decaiu um tanto, que é maluquice. Ela deixou de ser a personagem legal e carismática e linda e cativante que realmente trazia uma dinâmica diferente pra série. A série tinha N possibilidades pra ela, poderia ter explorado melhor a sexualidade dela, poderia criar novas narrativas, mas se não é num triângulo amoroso com a Emily e com o Gabriel, aparentemente a série não sabe como lidar com seus personagens. E aí a série trouxe nessa segunda metade a filha do marido da Sylvie, aí a Sylvie acabou contratando ela pra trabalhar ali na agência junto, e eu achei que poderia ser até legal. Eu falei, nossa, de repente ela constrói aí uma amizade interessante com a Emily, as duas podem, né, se identificar por serem americanas, mas não.
ela só aparece pra de novo causar um atrito entre a Emily e o Gabriel. Pra de novo ser só mais uma ponta pra esse triângulo amoroso que envolve sempre a Emily, o Gabriel e um outro personagem, né? E aí eu acho que essa personagem americana, que é a Genevieve, né, tem tão pouco carisma e é tão mal aproveitada nesses 5 episódios que eu também não entendi pra quê. Achei que foi uma personagem mal escrita e uma personagem que foi escrita também muito nos moldes de histórias de 10 anos atrás, onde é a garota que finge ser sua amiga, mas na verdade ela só quer ficar com o seu namorado, ou seu ex-namorado, no caso da Emily, então ela dá em cima dele, e ela faz questão de você ver que ela tá dando em cima dele, e isso e aquilo. Sério, assim, que vai ser essa narrativa que você vai me entregar em 2024? E olha que eu amo Emily em Paris, eu gosto muito dessa série, eu gosto de séries nesse formato, eu gosto de assistir séries despretensiosas, que não precisam ser uma obra-prima do audiovisual, mas tudo tem limite também, né? Pra além de toda essa história envolvendo a Emily, o Gabriel e esse triângulo amoroso que às vezes é o Alf, às vezes é a Camille, às vezes é a Genevieve, às vezes é o Marcelo... A gente tem algumas outras histórias pontuais nessa temporada e que também não me pareceram muito satisfatórias, assim. Como, por exemplo, toda a história da Sylvie com a filha do marido dela e o marido, né? Então, aparentemente, ela tá um pouco chateada com a dinâmica do casamento dela, porque o marido continua passando muito tempo distante, ele tem essa filha agora faz parte da dinâmica deles, e em determinado momento, a Sylvie descobre que o marido dela, às vezes, vai passar um tempo nos Estados Unidos e fica lá na casa da Genevieve, ficando com a mãe da Genevieve, né? Tendo, não um caso, porque a Sylvie e o marido dela, o Laurent, né, tem um relacionamento aberto. Então, em teoria, isso é permitido. Mas relacionamentos abertos também têm regras e também exigem respeito. E ele tá indo ficar com a mãe da filha dele nos Estados Unidos sem contar pra Sylvie é meio sacanagem. Então a Sylvie fica claramente incomodada com isso. Mas a gente não tem resolução nenhuma dessa história. Isso não é abordado mais. No final da série, a Sylvie tá em Roma, o marido vai lá pra Paris, manda uma mensagem falando que tá com saudade dela, que quer vê-la. Ela dá uma evasiva ali, responde que tem umas coisas de trabalho pra resolver, mas ela tá ficando com outro cara também em Roma. Mas fica ali suspenso, né? Esse problema que claramente tá existindo no casamento dos dois fica suspenso, não tem tempo de desenvolvimento. Aí tem o relacionamento também do Luke com a Marianne. A Marianne nem aparece nessa segunda metade. Ela ficou com Deus mesmo, só serviu pra causar um caos na vida do Gabriel, que pelo menos conseguiu ali a sua estrela Michelin pelo seu próprio esforço. Mas também é uma coisa que ficou ali de novo sem ser muito abordada. Aí tem a história da Mindy, né? Nessa segunda metade. Acho que era óbvio que ela ia terminar o relacionamento com o Nico em algum momento, os dois terminam. E eu fico muito dividida em quem é que tá certo nessa história, porque ao mesmo tempo que eu entendo a Mindy querer estar com alguém que respeita ela, que apoia ela e que não tenta controlá-la, nossa, cara, ela só faz uma coisa mais nada a ver do que a outra. É uma coisa mais nada a ver do que a outra. Qual foi o propósito dessa storyline dela indo cantar num bar onde ela tinha que fazer striptease, onde ela tinha que ficar com topless, não é nem striptease, onde ela tinha que cantar com o peito de fora? Pra quê? O que isso agregou na história? Não agregou em nada. É uma personagem que eu acho tão legal. É uma amiga incrível pra Emily. Ela é carismática, eu gosto da atriz. E aí ela fica sendo jogada nas coisas mais sem sentido do universo nessa série. Então ela e o Nico terminam porque ele quer ser o CEO da empresa da família dele, agora que o pai foi removido, né, por conta dos escândalos. E a empresa não aceita, né, as outras pessoas envolvidas não querem que ele seja o CEO porque ele tem uma namorada que tá sempre envolvida em umas coisas um pouco duvidosas. Então eu acho que ele também tem razão de querer que as coisas sejam um pouco mais sérias. E olha que não é nem que ele pede pra ela deixar de ser cantora. Ele fala, não, se você quer investir na música, eu te ajudo, eu uso os meus contatos. Que seria muito mais fácil do que participar do Eurovision. Mas tudo bem também, entendeu? Então eu não consigo decidir quem eu acho que tá certo, porque eu acho que os dois pontos de vista têm razão em alguns olhares. E ninguém tá 100% errado ou 100% correto. Mas me irrita a Mindy tá sempre envolvida em umas coisas muito aleatórias. E aí tem a situação dela com o Benoit, que é o colega de banda dela, onde claramente ali existe um clima entre os dois e um negócio mal resolvido. Isso é dito a temporada toda, mas também não é resolvido, não é abordado, não é mostrado nessa reta final. Fica por isso mesmo. Então eu sinto que a gente tem coisas na temporada que deveriam aparecer, que deveriam ser abordadas, e no fim das contas não são. Achei belíssima a música que a Mindy cantou no final da temporada, que é Beautiful Ruins. Então,
Ruínas Bonitas, que é sobre essa situação que ela tá passando com o Nico. A música é muito bonita e a atriz canta muito bem, mas eu tenho um problema com todas as cenas musicais que a série coloca pra essa personagem, porque eu acho que as gravações das músicas em estúdio pra ela poder cantar tinham que ser mais naturais, pra que quando ela cantasse na série, a gente não tivesse uma diferença tão grande do que deveria ser um som ao vivo e gravado em estúdio. Faz sentido o que eu tô falando? É uma coisa que sempre me incomodou nas cenas de música da Mindy. Eu acho que eu nunca falei em nenhum vídeo aqui, mas eu tenho essa impressão de que é tudo tão bem gravadinho e tratado em estúdio que causa um estranhamento quando a gente vê ela cantando, porque ela sempre tá cantando, tipo, ou na rua, ou num palco com microfone, e nunca dá essa sensação. A música gravada nunca dá a sensação de que tá sendo ao vivo mesmo. Sempre fica muito claro que é gravado, e aí eu fico um pouco incomodada, mas talvez seja só uma coisa minha, né? Não é um grande problema na série. Eu acho que se eu for, então, falar de forma geral qual é a minha impressão, a minha sensação com essa temporada, é que eu realmente sinto que a série tenta trazer muito mais coisa do que de fato consegue abordar nos seus 10 episódios. E eu acho que o que foi essa temporada poderia talvez ter sido 2 temporadas separadas e teria sido mais interessante, feito com mais calma, mais gostoso de acompanhar também. Parece que a série às vezes fica girando em círculos e não tem coragem de seguir algumas das narrativas que propõe. É isso. Essas foram as minhas impressões. Será que eu tô sendo muito cri-cri? Afinal, é só Emily em Paris, a gente não precisa ter um senso crítico muito aguçado com essa série? Me contem o que é que vocês acharam, vocês concordam com os meus apontamentos? Se não, e aí a gente continua um pouquinho essa conversa, tá bem? Obrigada por terem me assistido, um beijo grande e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!